meu nome é Karen, eu fiz o segundo EJC da São Judas. Bom, tudo começou, no colégio, na sexta série, eu conheci várias pessoas, Lívia e Baratinha, que faziam parte do EAC. E aí elas já faziam EAC, me apresentaram a várias outras pessoas, me chamavam. Só que no caso, o meu pai é judeu, e ele sempre estimulou em cima de mim esse lado mais judaico, Eu participei de Mahané, de eventos judaicos e fazia dança judaica, fiz 7 anos de dança. Só que sempre o EAC caía nos dias da dança, que eu viajava para São Paulo e tal. E aí eu ficava nesse impasse de fazer encontro, até por causa do meu pai é tudo na minha vida. E aí eu ficava meio assim de contrariar ele. Mas ele sempre me respeitou, assim, nunca... Aí eu resolvi fazer quando já virou de EAC para EJC. E aí no segundo EJC, todo mundo teve que fazer de novo, as minhas amigas do colégio, mas eu já conhecia todo mundo. E aí eu fiz e adorei, até foi numa fase bem crítica, assim, que meu avô tinha morrido, então eu fiquei bem mal. E foi ótimo isso, o EJC me acolheu muito, sabe? Eu me senti super confortável e tal, e aí eu comecei. E isso eu já tinha parado a dança, assim, 7 anos de dança, parei. E aí meu pai até no primeiro EJC ele foi lá, me deu flores e tal, foi tudo bem legal. Bom, e aí o Maza entra na história. Bem, me perguntaram sobre a conversão da Karen, Tive aí um pequeno papel, O papel maior foi de Deus, Sem dúvida alguma, o segundo dela, e aí o terceiro papel, quem sabe o terceiro tenha sido meu. E o Maza entrou para o seminário, e tal, e aí a gente conversava muito, desde que eu entrei no EJC, a gente conversava muito sobre isso. Eu sempre ficava muito no pé dela, Não assim, obstinadamente, mas sim, sempre mandava umas indiretas, Perguntava e tal, não sei o que, Mas assim, nas internas, eu não conversava com todo mundo e tal. Mas tinha esse impasse sempre. E aí, depois, quando eu fui tia de circo do Tadeu, e de outras pessoas também, que me tocou mais ainda pelo fato de eu não ser batizada e querer passar um exemplo, porque realmente eu falava no circo o que eu acreditava, entendeu? Então, só que várias outras coisas eu entrava em discórdia e tal. E aí isso me fortaleceu mais ainda. E aí eu conversando com o Maza, conversando, só que aquela pressão fazia eu ir para o caminho contrário, sabe? Eu ficava todo mundo me pressionando, eu falei assim, não vou fazer, só por causa de pressão eu não vou fazer, eu vou fazer porque eu quero. E aí, ela um dia disse, não, tudo bem, a gente vai e você me ensina mais aquilo que a igreja tem para dizer, e tal, e aí no fim das contas eu vou e decido, se é isso mesmo, que eu quero e tal. Aí o Maza veio, conversou comigo, aí ele falou, olha, se você quiser, a gente não precisa falar para ninguém, vamos só estudar a Bíblia, Era muito engraçado, assim, porque, e muito interessante que mostrava o empenho dela, em querer aprender cada vez mais, porque aquilo, na época eu fiz transição de uma paróquia para outra, E os dias dela eram confusos, então às vezes ela ia lá no seminário ter as aulas, E a gente sentava na mesinha lá do jardim, e aí eu fazia aula. Às vezes era na igreja, lá na sacristia da igreja, lá de Santo Cristo, Depois de alguma forma foi transposto para quando saí lá do Santo Cristo, a gente foi tendo aulas, foi ter aulas até no Palácio do Catete, Sentávamos lá e eu ficava fazendo as aulas, para ela. E era só eu e ela. E aí foram dias assim bem marcantes. Eu lembro de cada aula assim.
Mas um dia que eu me lembro assim muito, que foi bem marcante, foi quando a gente terminou, se eu não me engano foi o credo, né, da exposição sobre o credo, e aí ela entendeu quem era Jesus Cristo, né, quem era de fato. Aí eu comecei e eu vi que a história da Bíblia, né, a história de Jesus no caso, parece que é um complemento da história judaica, porque a história judaica é muito bonita, né, todo um processo e tal, mas que ela fica aquela continuidade e fica ali, sabe? E a história que começa com Jesus parece que é uma evolução, né? E ele me mostrou, né, a história como se fosse um livro, né, da história de Jesus, e que é um homem muito bom, e que é um exemplo, e que a gente não precisa levar a ferro e fogo, todas aquelas coisas, a gente tem a nossa maneira de interpretação, sabe? E aquilo foi me fascinando, né? Eu fiquei maravilhada com aquilo e tal. E eu falei assim, mas eu quero sim fazer. Quando ele entendeu isso, ela foi e disse para mim, né? Agora tudo mudou, porque agora tudo aquilo que eu tinha na cabeça, de alguma forma eu vejo, né, dessa forma, né? E aí ela falava que via nas músicas, né, aquilo está sendo falado também, não conseguia tirar aquilo na mente. Então eu acho que nesse momento foi o grande chama da conversão se operando, né? E aí foi o processo de eu falar com meu pai. Aí eu fui, conversei com meu pai e tal, e ele falou, cara, eu respeito você, entendeu? Se é isso que você escolheu, que ótimo. Se você sentiu a vontade lá, que bom, sabe? E aí, já pro fim do curso, que eu falei, né, você tem que ter um padrinho, né? E aí foi isso. Aí na missa de Páscoa eu fui me batizar lá na Igreja do Santo Cristo e aí eu escolhi o Maza para ser meu padrinho, né? Que foi ele que, né, me acompanhou todo o processo. Ele não me pressionou, ele ao contrário sempre conversou comigo. E aí eu passei a me chamar Karen Maria, né? E o Maza é meu padrinho. Hoje em dia deixa a desejar muita coisa, mas assim, hoje em dia acredito muito mais na religião católica, me deixa muito mais à vontade, assim, até internamente da minha fé. Mas padrinho, só um padrinho? Eu disse, não, você vai ter direito a 3, né? Porque ela não era nem batizada, então ela tinha direito a um casal de padrinhos para o batismo e um padrinho ou madrinha para crisma. E aí ela foi e me escolheu como padrinho. O que eu desejo para ela, sem dúvida, é que ela se lembre, né, daquelas aulas, de tudo aquilo que a gente passou junto, né, nesse processo, e tenha isso como força para continuar seguindo em frente a fé que ela resolveu abraçar. Aí a Karen Maria.